Bom dia, pessoal! Esses são os temas desse nosso primeiro vídeo desta terça-feira. As operações contra o deputado federal Carlos Jordi, realizadas em sua residência e em seu gabinete, foram embasadas por uma foto manipulada digitalmente. Isso é gravíssimo. Vamos falar também a respeito do cantor Nando Reis, que pediu a prisão do Jair Bolsonaro. Eu vou contar uma história dele aqui pra vocês. Eu acho que não é o Bolsonaro que tem que ser preso não, tá? Vamos falar também aqui a respeito da Venezuela, que está virando o Brasil. Vejam só, né? Quando o PT venceu as eleições, a gente tinha medo que o Brasil virasse Venezuela. Não, mas já virou a história. É Venezuela virando o Brasil. E a gente começa aqui falando sobre o caso da Marielle Franco. Quem assistiu ao segundo vídeo de ontem já sabia de tudo isso, porque hoje foi divulgado que o Rony Lessa, que foi o executor, né, pessoa responsável pelo assassinato em si da Marielle, em delação premiada, entregou o mandante do crime. E se trata do Domingos Brazão, que é um político aqui do Rio de Janeiro, tá, pessoal? A grande questão aqui é a seguinte: ele não tem absolutamente nenhuma ligação com a família Jair Bolsonaro. Agora, ele tem algumas ligações bem fortes com a esquerda. Eu vou colocar algumas fotos aí para vocês em tela inteira. E aí está, indicado pela seta, o Domingos Brazão, fazendo campanha para Dilma Rousseff ao lado de Eduardo Cunha. Aí tem mais uma foto da mesma época, né? Nesta foto aí, ele está confraternizando naquele abraço caloroso no atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apoiador convicto do Lula. E por fim, temos essa outra foto aí, o Domingos Brazão, panfletando com o Jorge Pisciani, que é pai do atual secretário nacional de saneamento do governo do Lula, que também foi ministro do esporte no governo do Michel Temer. Então, pessoal, eu acho que já dá pra gente deixar a Marielle descansar, né? Tá tudo esclarecido, a não ser que comece o contorcionismo, né? Tentando elencar o Bolsonaro a sair de alguma forma. Já teve um maluco nas redes sociais dizendo que o Bolsonaro concedeu passaporte diplomático pro Brasão. Como se fosse o Bolsonaro, presidente da República, que concedesse, né, o passaporte. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Mas tá aí, ligações com a Dilma Rousseff, com o pai de um secretário que tem status de ministro no atual governo, foi ministro do Michel Temer, né, ali coleguinha do Eduardo Paes, apoiador do Lula e tal. Acabou, tá? Acabou. Agora, foram anos e anos de narrativas tentando ligar o Bolsonaro a isso aí, sem nenhuma prova. Inventar aquela ligação telefônica com um porteiro de condomínio, né? O interessante aqui é que o nome do Brazão não é novidade, galera. Eu gravei um vídeo sobre isso tem 2 anos. Há 2 anos que todo mundo sabe que tinha sido desse jeito aí. E aí? Precisavam continuar com as narrativas, né? Agora tá aí comprovado o que a gente sempre soube. O responsável pelo assassinato da Marielle é da esquerda. Apoia o mesmíssimo espectro político das pessoas que passaram todo esse tempo acusando o Bolsonaro de ter ligação com o crime, tá? Vamos falar agora, pessoal, a respeito do Nando Reis. Porque foi o seguinte, ele estava fazendo um show lá em Maceió, que, diga-se de passagem, né, foi uma das poucas cidades do Nordeste que teve mais votos, né, para o Jair Bolsonaro do que para o Lula. Parabéns à população de Maceió, consciente. Ele estava lá fazendo um show e pediu a prisão do Bolsonaro, disse que a única maneira do Brasil andar para frente seria se o Bolsonaro fosse preso. A gente sabe, né, que para ele andar para frente é diferente do andar para frente do brasileiro normal, né? Ele pensa em outras coisas, né? Por exemplo, Lei Rouanet, uma outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês agora, né? Então eles querem isso, eles querem eliminar a concorrência, é assim que funciona em toda ditadura de esquerda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, um trechinho de uma entrevista que o Nando Reis deu ano passado, tá? Mais ou menos ali junho, julho de 2023. E depois a gente comenta aqui. Nessa entrevista, pessoal, o Nando Reis abre o coração. Fala a respeito da sua dependência química, se considera alcoólatra, né? Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, isso é verdade, né? Não pode beber senão o caldo entorna, mas estaria sóbrio, né? Sem consumir álcool ou drogas há 7 anos, isso em 2023. E ele também revela que começou a fazer uso daquele pó, né, que não é fermento, aos 27 anos de idade. Ou seja, ele passou, de acordo com ele, como que ele disse nessa entrevista,
26 anos financiando o tráfico de drogas. É aquilo, né, pessoal? É meio complicado. Uma pessoa que passou 26 anos, 2 décadas e meia, um pouquinho mais do que isso, financiando o crime organizado, e lá, né, dando um show, pedir a prisão de alguém. Ele não dá nenhum motivo. Eu tenho que prender o Bolsonaro por conta das joias, por conta da vacina do Xing Ling. Não, ele só fala, não, tem que prender para o Brasil andar para frente. Que Brasil? O Brasil dele. O Brasil da Lei Rouanet, o Brasil da liberação dos entorpecentes. Né? Essa turma aí progressista, né, que não quer progresso, quer, né, a destruição da família, quer a destruição da sociedade. Ele que destruiu a família dele. Nessa entrevista ele diz, né, eu acabei com a minha família. Acabei com a minha relação com os meus colegas de banda. Por quê? Por causa do consumo de álcool e drogas. É esse tipo de gente que se acha no direito de dar lição de moral e mandar prender alguém. Eu queria saber se o Nando Reis, ao longo de todo esse tempo aí que ele, né, consumiu, aparentemente sem controle, álcool e drogas, se ele dirigia nessa época, se ele pegava o carro e saía por aí dirigindo. Né? Será que ele fazia isso? Dentre outras coisas. Né? Então tá aí. Essa é a laia da esquerda. Nando Reis, faz a tua cama primeiro, tá? Depois que você fizer a sua cama, aí a gente começa a conversar. Venezuela virando Brasil, porque o Nicolás Maduro mandou prender jornalistas que estariam tramando um golpe, invasão de instalações militares, né? Aquela conversa, aquela teoria rocambolesca para justificar uma prisão injustificável. Né? Parece Brasil, não parece? Vocês não acham não? Porque eu conheço alguns jornalistas que tiveram que sair do país. Né? Tem um youtuber famoso aí, o Monark, que estão dizendo que ele pode ser condenado a 2 anos de prisão por ter desrespeitado ordens judiciais. Né? Enquanto isso, o Nicolás Maduro está lá meio que fazendo a mesma coisa, né? Só que essas pessoas não tiveram a sorte de conseguir deixar a Venezuela antes de serem presas e aparentemente condenadas. Né? Pelo jeito, a gente já passou a Venezuela nesse sentido aí, né? E viramos a referência do Nicolás Maduro. Parabéns aí aos envolvidos. Agora chegamos aqui, pessoal, à questão do Carlos Jordi, tá? Contextualizando para vocês entenderem. Aconteceram operações de busca e apreensão, né, a cargo da PF, por ordem do Alexandre de Moraes, na residência e no gabinete do deputado federal Carlos Jordi. Fishing Expedition, né? A expedição de pescaria. Vai lá, pega todos os aparelhos eletrônicos, e aí sai procurando alguma coisa ali que dê para incriminar, né, o Jordi. Se o Brasil fosse, por exemplo, Cuba, né? Falei brincando que o Brasil é Venezuela, né, pessoal? Claro que não é. Mas se fosse, né? As pessoas já teriam pegado os aparelhos do Jordi sabendo o que está lá. Teve um certo decreto aí que foi publicado, né, na calada da noite, né, no apagar das luzes em 2023 pelo governo federal, que meio que abre as portas para esse negócio aí. Né? Você chegar lá e sair grampeando tudo, enfim, e fazendo o que quiser, né? Vasculhando os aparelhos alheios aí sem depender de muita regra, não. Mas enfim, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. E aí tem os diálogos, não dá nem para chamar de diálogo, né? Quase monólogos, entre um conhecido do Jordi, ele é conhecido pela sigla, né, CVC, e o deputado federal. Ele chama o Jordi de meu líder, aí pede instruções para o 8 de janeiro e tal. O Jordi nunca diz nada. Né? E isso foi usado, né, esse diálogo do CVC com o Jordi foi usado para embasar as operações de busca e apreensão. Só, pessoal, que além disso, além da água de salsicha que é essa conversa no WhatsApp, tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte. A foto que foi usada também para justificar as operações foi manipulada digitalmente. Essas aí são as duas fotos. À esquerda está a foto original e à direita a foto que aparentemente está nos autos, né? Porque ninguém sabe o que está nos autos. Isso aí já virou a regra, né? Não é exceção. Mas supõe-se que essa foto aí seja a que está nos autos.
né, que afirma ali que o CVC estava no 8 de janeiro. Quando você bate o olho, já percebe que tem muito mais gente, mas muito mais gente do que havia no dia das invasões. E aí você percebe ali claramente que na foto original ele está vestindo ali, né, com aquele adesivo, né, que a gente chama aqui no Rio de fradim, né, no lado esquerdo, no peito esquerdo, em cima do coração. E na outra foto não tem isso. Mas por que isso é importante? Porque esse fradinho diz o seguinte, eu fui na posse. A foto é do dia da posse do Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019. Então a foto foi manipulada digitalmente para parecer que era do dia das invasões, do dia 8 de janeiro de 2023. E aí, pessoal, existem vários questionamentos que precisam ser feitos, tá? Vejam bem, eu não estou passando pano para ninguém, só que a gente não pode agir como age a imprensa tradicional, que já sai apontando o dedo, dizendo que foi o Bolsonaro, que foi o Eduardo, que foi o Flávio, que foi o Carlos, que foi o Tarcísio, que foi o Augusto Heleno, que foi o Braga. A gente não pode agir dessa forma, né? Até porque, aqui no Brasil, quando a gente não comete crime, a gente é preso, né? Você imagina se eu falo alguma coisa aqui que não é verdade, né? Aí eu tô ferrado. Eles não, eles têm procuração para falar o que eles quiserem, né? Mas é o seguinte, quem manipulou? Né? A primeira conclusão que vem à cabeça foi a imprensa, né? Porque foi a Globo que divulgou isso, que divulgou essa foto. Aí já vai ter gente dizendo que foi a PF, que foi o próprio Xandão, né? Enfim, a gente tem que trabalhar também com a possibilidade de ter sido o próprio CVC. O próprio CVC vai lá, manipula a foto e posta nas redes sociais para dar uma de bonzão. Olha só, eu tô aqui na manifestação e tal. Porque ele não estava. A defesa dele comprovou, através dos dados telefônicos dele, o GPS do aparelho celular dele, que ele não estava em Brasília. Tem até vídeo de circuito interno de TV de uma lanchonete no dia 9. E não tinha como ele fazer uma viagem de carro, por exemplo, ou de ônibus, de onde ele estava até Brasília em tempo hábil. Intervalo entre o dia 8, né, e o dia 9. Não tinha como. Mas ele pode ter ido de avião. Se ele tivesse ido de avião, teria o registro, né, da compra da passagem, no nome dele. Não tem como ele entrar no avião usando o nome de outra pessoa. Teria registro também de circuito interno de TV dos aeroportos. Ele simplesmente não estava lá. Então, o fato é o seguinte, os fatos, né? A foto foi manipulada digitalmente e não foi realizada uma perícia pela Polícia Federal para averiguar se aquela foto era verdadeira ou não antes de ser apensada aos autos. Isso é uma falha gravíssima. A autoria da adulteração, isso é uma outra história que precisa ser esclarecida. Agora, de um jeito ou de outro, não houve uma perícia. Pegaram uma foto qualquer, não, tá aqui, o cara estava em Brasília no 8 de janeiro, então, operação no Carlos Jordi. Amador. Né? No mínimo, amador. É isso, pessoal. Que situação, hein? Que situação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Né? Vários acontecimentos de ontem para hoje, essa questão do brasão da Marielle, agora é isso. Essa foto adulterada. O Brasil realmente, pessoal, virou uma várzea, né? É realmente um vale-tudo, um peladão daqueles, né? E só nos resta manter a esperança. Um forte abraço, a gente se vê por aí.